Nós vamos falar de obras por terminar, buracos e trechos escuros. Problemas de infraestrutura resistiram à virada de ano, mas a esperança é de que a solução não se perca ao longo de 2022. As obras do BRT Norte-Sul entre Goiânia e Aparecida ainda terá que passar por nova licitação para a escolha da empresa que executará o serviço. Agora a previsão é que somente no fim de 2023 este trecho seja concluído. Por enquanto, só barras de concreto na região que deverá passar por obras. Comerciantes da Avenida Quarta Radial já não aguentam mais esperar pelo fim dos transtornos. Até mesmo quando eles começaram a fazer essa obra, buraco demais, terra, eu passei a maior dificuldade aqui. Estou passando até hoje, falar a verdade. O trânsito não voltou tudo, né? Mas quando volta, isso aqui fica uma maquice aqui, ó. Ninguém respeita ninguém, quem vem aqui não para. Então, assim, eu creio que já está na hora deles voltar, né? Pôr o trem para moer aí de novo, né? A obra do BRT é uma das maiores em andamento na capital. Em outros trechos, a construção tem causado transtornos, como foi registrado no setor Urias Magalhães. Olha a situação da minha loja. A água que vem da calçada do BRT. Do mesmo jeito, ó. Entra tudo aqui, vem lá de cima. As obras da Leste-Oeste seguem e os motoristas afirmam que estão enfrentando problemas. Outra que está em andamento é a do viaduto da Enel, que teve início no dia 19 de novembro do ano passado. Tem a obra do viaduto da Marginal Botafogo, que já deveria ter sido entregue por completo, mas até agora, nada. Isso aí vai ficar parado desse jeito, precisa de ir em frente e terminar essa obra, porque todo mundo está sofrendo com isso aqui. Em agosto, fez 2 anos que fechou aqui para fazer essa obra, agora tá tudo parado. Canteiros de obras em vários pontos da cidade, trânsito desviado por conta das construções. Além dessas demandas, em 2022, a CEINFRA também tem como desafio resolver a questão da buraqueira pela cidade. A população está sempre registrando a buraqueira e pedindo providências através do Jornal do Meio-Dia. Aqui na rua Três Marias, no Jardim Nova Esperança. Esses buracos aqui, ó, na JC 204, aqui no Jardim do Cerrado 7. E o que será que a Prefeitura de Goiânia pretende fazer este ano em relação à escuridão no perímetro urbano da BR-153, hein? E a responsabilidade por resolver esta questão é dos municípios, ou seja, as prefeituras de Goiânia e Aparecida. Em Aparecida, a informação é que está em andamento uma licitação para a compra de materiais para resolver aí o problema da escuridão no perímetro urbano da BR-153. Vamos falar de todas essas situações com o novo secretário de Infraestrutura, que assume agora a pasta aqui na capital. É ele, Everton Chimaltz, está ao vivo conosco. Tudo bem, secretário? Boa sorte. Tudo bem. Muito obrigado pela participação, Luciano, Lucílio. Obrigado. E a nossa população que nos assiste agora. O meu agradecimento por poder trazer todas as questões que são relativas à Secretaria de Infraestrutura, no sentido de que a participação de vocês é fundamental para que a gente possa também, junto com as nossas programações, criar as ações necessárias para poder resolver essas questões. E a gente tem uma parceria muito boa com a CEINFRA, justamente atendendo as reivindicações dos nossos telespectadores e mostrando muita agilidade na solução de problemas, que é esse o nosso objetivo, e também ir mostrando as soluções. E uma solução que as pessoas esperam, e o senhor viu na reportagem, é essa escuridão da BR-153, acidentes acontecendo. Tivemos um recente por causa da erosão que se abriu ali na rodovia, com a morte de 6 pessoas, mas há uma cobrança enorme, secretário, com relação à iluminação, que é de responsabilidade tanto da Prefeitura de Goiânia quanto de Aparecida. Mas quando veremos essa providência na prática? Existe um projeto um pouco maior que está já em andamento, em que essas questões de atendimento aos locais, não só necessários, mas também para troca de equipamentos, está bastante avançado. Essa semana, eu já fiz 2 reuniões a respeito desse assunto e uma das coisas foi muito bem colocada por você. Existem 2 situações. Existe esse projeto maior, que tem que dar uma amplitude para toda a área da área urbana, e tem esses que são pontuais. Esses pontuais, eu já montei um grupo de trabalho ontem para poder identificar primeiro, haver necessidade se existe uma pontuação junto
com a própria Prefeitura de Aparecida e levar essa ação o mais rápido possível, em função da própria necessidade. A gente consegue enxergar que é um eixo tremendamente importante que volta e meia a gente vê acidentes muitas vezes graves nessa região. BRT Norte-Sul, esse é um problema que quando o senhor assumiu, eu imagino que o senhor já deve ter estudado todo esse projeto, se já não o conhecia. Entre ali o Terminal Isidória e o Terminal do Cruzeiro, muita reclamação, principalmente ali na 4ª Radial, uma movimentação intensa do comércio. Qual a previsão de término do BRT Norte-Sul, primeiro para esse trecho, depois a gente fala dele como um todo? Tá, lá na verdade nós temos o trecho 2 e o trecho 1. Né? Que está parado, hein? Esse trecho está parado. O trecho 1, ele está paralisado por uma questão de que a empresa ela desistiu do serviço, né? Está sendo já marcada uma nova licitação para os próximos 4 ou 5 meses. É um processo um pouco mais complicado, por se tratar de uma obra mais complexa. Então, a gente está utilizando muito do que foi utilizado da outra para poder alavancar isso. Ela pode desistir assim, sem sequer pagar multa? Eu fiz esse questionamento lá. Né? E é algo que eu estou aguardando uma resposta específica para ver quais foram os termos em que foram adotadas essas questões. Com certeza, juridicamente, para ter acontecido, existe um ponto de validade. Eu realmente quero questionar para trazer uma resposta bem específica. E o que a gente questiona também, assim como vários nossos telespectadores, quando as obras também serão entregues ali do viaduto da Perimetral, secretário, temos cenas também. Isso. Pode responder, por favor. Essa obra em si, como eu disse, ela é uma obra um pouco complexa. Ela existe dentro de locais que já são praticamente consolidados, a maior parte. As interferências são muito grandes. Então, o nível de complexidade dela é um pouco diferente de uma obra normal. Isso demanda determinadas ações que muitas vezes tem que ter alguns ajustes ao longo da execução. Para esse caso, a gente tem um cruzamento em que os modais de tráfego, né, eles se interagem. A gente tem uma ligação tremendamente importante, que seria a Avenida Goiás, com a Perimetral. É uma região de altíssimo tráfego também e que muitas vezes impacta no andamento dessas obras. A parte estrutural, a parte, vamos dizer, mais física, ela já foi toda concluída, que seria a parte mais, vamos dizer, importante. Aqueles encabeçamentos, eles são fundamentais e a complexidade deles também está em função do solo que lá existe. Nós tivemos que fazer, ao que eu constatei, uma remoção deste solo para que pudesse suportar essas cargas que ali virão. O último update que eu peguei essa semana dá conta que, num prazo, em nível de prioridade, a gente está contando em torno de 2 a 3 meses, com isso aí já está totalmente rodando. Vamos falar agora de buraco. Nessa época do ano, eles pioram em muito. A gente teve 2 exemplos na matéria da Rosane. Buraqueira no Nova Esperança e no Jardim do Cerrado. Mas tem buraco na cidade inteira, em vários bairros e até mesmo nos bairros nobres. Secretário, que maneira que você vai encontrar de identificar o mais rápido possível esse problema para resolver? Porque só o aplicativo Prefeitura 24 horas parece que não está dando conta. Não, claro. Mas, para isso, a gente tem que colocar 2 pontos que eu acho que são tremendamente importantes. Já existe uma ação que é de recapeamento em toda os principais eixos da própria cidade. E isso, no cumprimento dessa primeira parte, foi feito praticamente a estruturação dessas vias em torno de quase 1.000 quilômetros de extensão. Isso ajudou bastante para que reduzisse os números normais. Apesar de que no ano passado, a gente dá-se conta que esses buracos normais foram em torno de 26 mil que foram corrigidos, né? Agora, o que nós verificamos? Esse período dessa virada de ano, o regime de chuva ele alterou um pouco. Anteriormente, as chuvas eram mais repentinas e por agora a gente tem uma chuva mais cadencial que dura mais tempo. E isso dá uma diferença muito acentuada no aumento de incidências de buracos. Agora, quanto à sua pergunta, o ideal é que, além do planejamento que já existe, é realmente a participação. É isso aqui que nós estamos fazendo, né? O nosso munícipe,
ele tem total direito, ele tem total condições de fazer chegar essas demandas. E uma coisa é a nossa função com relação a isso. Nós realmente temos que atender. Então, já aproveito para passar para o senhor aqui outras e tantas reivindicações. Buraqueira nos setores Vila Santa Helena, Vila Bajá, Vila Isaura, Vila Xavier, Vila Paraíso, Hélio Ramos participando. Aí eu já vou passar para a sua assessoria e já aproveito também para engatar com relação ao cronograma de asfaltamento, porque é muita reivindicação de quem está ali comendo poeira na época seca e convivendo com a lama nesse período chuvoso. Esse cronograma, a atuação lá, hoje, ela está basicamente no seguinte, ela está nos projetos de reestruturação do sistema viário, isso é uma coisa assim de alta importância, né? Esse continua. Nós vamos fazer a segunda fase, que seria em torno de mais 1.000 quilômetros aproximadamente de reestruturação. Isso com certeza vai impactar muito nessa questão do tapa-buraco, né? Agora, novos bairros, isso na verdade está sendo feito, mas principalmente a reestruturação de alguns desses bairros. O que a gente percebeu? Principalmente bairros um pouco mais distantes. Tem muito pavimento que foi feito em bairros mais distantes que não tem uma estrutura de drenagem. E a água, o efeito, como a gente pode perceber, é muito grande sobre o asfalto. E lembrando também que tem vários bairros pavimentados, sobrando pequenas ruas ali que ainda continuam na terra. Exatamente. A gente vai rapidamente ali para o Jardim Mirabel, secretário, a gente volta para a sua resposta, porque lá os moradores estão reclamando de alagamentos. Toda vez que chove forte, as casas são invadidas pela água. Vamos conferir a reportagem do Almir Costa, no Jardim Mirabel, aqui na nossa capital. Ok. O Jardim Mirabel fica ao lado da Avenida Leste-Oeste, em Goiânia. O bairro foi construído numa planície de inundação. E todo ano é o que acontece no local. De 2019 para cá, a situação piorou ainda mais. A casa de dona Jorcelina Neves é invadida pela água toda vez que chove forte. Vem da enxurrada que vem lá de cima e com o córrego que enche muito, represando, né? E não tem espaço e tá entrando nas casas de todo mundo. E tá derrubando o muro, muita gente daqui já mudou. Eu ainda tô aqui ainda porque eu ainda não desisti, não abandonei o meu bairro, nem vou abandonar. A dona de casa diz que o problema piorou depois da construção deste conjunto de prédios habitacionais. Ela acredita que obras de aterro e de drenagem passaram a dificultar o escoamento da água da chuva. Agora já está sendo causado pelos prédios, porque antes não alagava. O que aconteceu é creio eu, que é com os entulhos de cimento, areia, pedaços de coisas, né? Está represando a água. A Vanildes Miranda mora na mesma rua da dona Jorcelina, só que um pouco mais abaixo. A última inundação na casa dela atingiu quase 2 metros. Ela perdeu armários, sofá, guarda-roupas e a geladeira teve de ser colocada em cima de uma estrutura de ferro de quase 1 metro. Ela tem acumulado prejuízos. Muito prejuízo, porque a gente é pobre, a gente não tem condições de ficar comprando móveis todo ano, né? A gente demora a comprar, aí a água vem e carrega tudo. Perdi guarda-roupa, perdi armário, roupa, perdi um monte de roupa, foi tudo cheio de lama. As casas aqui do Jardim Mirabel ficam relativamente perto dos córregos Anicuns e Taquaral, que ficam logo ali embaixo. Quando chove muito, toda essa planície aqui é inundada. Aí a água acaba passando aqui pela rua e invadindo todas as casas. Este vídeo da inundação mais recente dá a exata dimensão de como fica o bairro tomado pelo aguaceiro. Olha para vocês verem como que a água entrou aqui, entrou dentro das casas, né, alagou tudo. Ó. Este homem diz que por causa das inundações tem morador abandonando as casas próprias para morar de aluguel em outro bairro. Estão mudando daqui, alugando casa e deixando as casas próprias e pagando o imposto sem ter nenhum benefício por causa de enchente que vem direto e ninguém faz nada. Cansados de tantos transtornos e prejuízos, os moradores cobram uma solução da Prefeitura de Goiânia. Precisa da limpeza do córrego, porque a construtora fez esses prédios aí, e então fez o aterro é alto, fez da altura do asfalto aí,
Então, lá represa, a água vem tudo para cá, não tem escoamento da água. Se limpasse esse córrego aí que tá cheio de pneu, cheio de trenheira, tudo quanto é trem que joga aí resolveria um pouco. Enquanto não fizer uma limpeza, sabe, não fazer uma limpeza, levando até na ponte ali embaixo, nós vamos ficar aqui sofrendo, ninguém sai de casa, todo mundo tá doente. A gente queria uma solução, se alguém fizesse alguma coisa por nós. A gente paga IPTU direitinho, essa rua, nós estamos abandonados aqui. Desesperadora a situação dessas pessoas, secretário, lembrando que ainda estamos no período chuvoso e olha só, revendo aí como fica a situação. Lamentável, muito lamentável isso. Isso realmente é algo que merece um cuidado muito especial. Essa região do Vale do Anicuns, ela é uma região assim, muito conhecida em termos da baixa declividade que ela possui, né? Então, vários outros bairros no passado já tiveram assim, problemas parecidos. Alguns conseguiram solucionar. Agora, eu vou me empenhar em cima disso aí, fica o meu compromisso com o pessoal do bairro, pessoalmente, e vou ver que tipo de solução, que na verdade vai ter que ser uma solução técnica um pouco fora do que seria uma simples drenagem, porque a inundação maior, pelo conhecimento que a gente tem, é do próprio Anicuns. Não seria de cima. Então, eles pedem a limpeza, o que pode ser feito em parceria com a Comurg, secretário. E tudo que a gente quer é mostrar essa providência o mais rápido possível. Por favor, nos convide, nós queremos ir juntos com as equipes da CEINFRA em respeito a esses moradores do Jardim Mirabel que confiam aqui no nosso jornalismo da TV Serra Dourada. Everton Schmaltz, secretário de Infraestrutura de Goiânia, muito obrigada pela participação e mais uma vez, boa sorte ao senhor. Muito obrigado a vocês, obrigado a toda a nossa população, deixando claro que a nossa principal função é sempre atendê-los da melhor maneira, no melhor prazo e muitas vezes quando se perceber que possa haver uma pequena extensão de prazo, e às vezes pode ocorrer, mas a gente não deixa essas ações de serem cumpridas. Muitas vezes passa por uma análise de engenharia um pouco mais, uma solução um pouco mais complexa, mas com certeza a gente vai realizar. Esse é o nosso propósito. Obrigado. Obrigado, secretário. Lembrando que foram muitas as participações, nós vamos repassar todas para a Secretaria de Infraestrutura para que tome ciência e resolva o problema aí no seu bairro. Obrigado pela participação.